Saudações fraternais, eu sou o Frater Rosemaat Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje, com as minhas palavras, eu tentarei explicar para vocês, a partir do meu ponto de vista, a partir das minhas percepções, o que é a Ordem Rosa Cruz, Eu vou falar da MORC, que é a ordem a qual sou filiado, vou falar das outras ordens Rosa Cruzes e vou deixar o espaço aberto para comentários e cada um dizer o que pensa. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. E se você quiser nos procurar, estamos no Instagram também através do perfil Pelotas Oculta. Bom, pessoal, a Ordem Rosa Cruz, a MORC, é uma ordem iniciática. O que isso significa? É uma ordem que transmite iniciações. Ela tem um costume desde seu começo de mandar as instruções e os ensinamentos pelo correio. Ela sempre fez isso e ela sempre foi uma ordem que fez muita propaganda. No início, a ordem só existia nos Estados Unidos, tá? Eu sei que o Spencer Lewis disse que ela existia na França de maneira fechada, mas eu tomo como base de que ela existia de fato nos Estados Unidos. O lugar que ele fazia propaganda dessas publicações era nas revistas de ficção científica. Ele fazia propaganda da MORC em revistas de ficção científica. Então esse é o tipo de público que a MORC busca, mais ou menos, né? É um pessoal mais nerd, mais geek, assim, é o pessoal que vai acabar gostando da Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma ordem mística, aberta, e qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer etnia pode participar. Uma pessoa muito pobre pode ser Rosa Cruz, tá? Ela não é uma ordem de convite, não é uma ordem que tem que ser convidado para entrar. Qualquer pessoa pode ser Rosa Cruz. A Rosa Cruz tem vários ensinamentos nas suas monografias. Alguns podem ser contra a sua religião ou a favor, dependendo da sua religião. Mas você não é obrigado a acreditar no que está nas monografias. O que acontece numa convocação de templo da Rosa Cruz? Bom, tem um ritual, nesse ritual tem um monte de coisa que acontece nesse ritual simbolicamente. Depois disso tem uma meditação. A meditação faz uma entoação de sons vocálicos. E depois se lê um discurso. Nesse discurso nós lemos o discurso, meditamos sobre o discurso que aconteceu. E isso é o padrão rotineiro das convocações de templo da MORC. Tá bom? Então, depois de um tempo, tu pode ser convidado para entrar em outra ordem que existe dentro da MORC, que se chama a tradicional ordem martinista. Essa ordem tem 3 graus e é uma ordem onde ela tem um feitio mais maçônico. Ela tem um feitio parecido com o da maçonaria, mas ela também não precisa de convite para participar. Ok? Então é isso. Da mesma forma, dessa vez, no martinismo existem instruções específicas da teurgia martinista e dos conhecimentos martinistas. Existem livros específicos do martinismo, existem livros específicos da MORC. A MORC, além das monografias, ela vende livros específicos para os seus preceitos. Cada ordem Rosa Cruz vai ter preceitos diferentes. A MORC é a única ordem Rosa Cruz onde Deus é impessoal. Todas as outras ordens Rosa Cruzes, Jesus é o centro da Rosa Cruz. Seja a Fraternidade Rosa Cruz Antiga, que tem uma missa agnóstica, inclusive, seja a Fraternidade Rosa Cruz dos Cristãos Místicos, de Max Rendel, essas são cristãs. Elas abrem em 1 João. Para os Rosa Cruzes, o livro de João é um livro mais importante da Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas isso é uma coisa que, inclusive, os martinistas abrem sobre o seu altar e alguns ritos da maçonaria abrem sobre o seu altar. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tá? Então isso tem um significado muito místico para o martinismo e para alguns ritos da maçonaria. Tá bom? E para algumas ordens Rosa Cruzes. Todas as ordens Rosa Cruzes são pagas porque a gente vive no mundo capitalista. Se a gente tem que ter um templo, uma estrutura, a gente tem que sustentar essa estrutura. Para sustentar essa estrutura, a gente precisa pagar. É impossível ter uma estrutura dessas e não pagar por ela, tá bom?
A Ordem Rosa Cruz Amorque tem 12 graus, tá? E nesses 12 graus se dividem em 12 câmaras. Cada grau vai ter uma iniciação. A partir do 10º grau, as pessoas elas pertencem à classe de artesãos, que são os membros com os graus superiores da ordem. Aí a cor do avental muda. Isso aqui é o avental Rosa Cruz. Esse objeto que vocês estão vendo é o avental Rosa Cruz. Ele muda para uma cor diferente. Mas para todos os graus se usa o mesmo avental. Diferente da maçonaria, que de um grau para o outro muda o avental. E isso é a Ordem Rosa Cruz. É uma ordem aberta, que a partir dos 18 anos qualquer pessoa pode participar e não precisa pedir para sair. Não existe burocracia para sair. Basta você parar de pagar e você está desligado da ordem. Assim, de uma forma que você não recebe as monografias mais. E você pode reativar a sua filiação a hora que você quiser. Hoje, com a internet, muitas as monografias estão online. Além, você pode optar por elas online ao invés do papel, né, caso você queira. Bom, eu espero ter explicado o que é a Ordem Rosa Cruz mais ou menos, tá? Os ensinamentos são metafísicos e são bem interessantes. Eu não vou entrar na questão dos ensinamentos, que se você entrar no site da Ordem tem a câmara externa e eles te explicam o que é. Aí você procura o site da Amorque, que é www.amorque.org.br, e ali você vai ter mais instruções sobre o que é a Ordem Rosa Cruz Amorque. Se você mora em qualquer lugar afastado do Brasil, qualquer lugar assim ermo, qualquer lugar distante, você mora lá no meio da Amazônia, você mora no Acre, você mora no interior de Roraima, você mora no meio do Pantanal, você pode ser Rosa Cruz da Amorque através do correio. O correio te permite, já que é uma ordem com uma egrégora espiritual. Então, meditando e se afinando com a egrégora, você vai entrar em contato com ela. Você não precisa ter uma estrutura física para isso. Mas é bom participar do organismo afiliado para aprender a lidar com as pessoas. Eu espero ter ajudado vocês. Eu falei a partir das minhas palavras. Eu talvez tenha sido imperfeito no meu falar, mas pelo menos eu expliquei aquilo que eu queria explicar para vocês, tá bom? Um abraço e obrigado por assistir ao vídeo até o final.